fala agora sobre a alta nos preços dos combustíveis em meio à guerra no Oriente Médio. O governo brasileiro ainda não elevou a mistura obrigatória de biodiesel de 15% para 16%, que deveria acontecer nesse mês. Uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética estava marcado para ontem, mas para deliberar exatamente sobre esse tema, mas não aconteceu. Os motivos não foram esclarecidos. Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFeed, por que será que essa reunião não aconteceu, meu caro? Seja muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Irajá. Bom dia a todos os nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, aí esse esperado aumento da mistura de biodiesel no diesel de 15 para 16%, previsto inclusive na Lei do Combustível do Futuro, aí uma lei de incentivo à produção de biocombustíveis no Brasil que está em vigor aí desde 2024, previa então esse aumento da mistura do biodiesel no diesel que não aconteceu, estava prevista para acontecer agora em março desse ano, elevação de 15 para 16%, após aí uma reunião do Conselho de Política Energética do governo federal. Só que essa reunião ela não aconteceu. O setor tinha expectativa de que algum resultado positivo sobre essa demanda saísse desse encontro, só que, de fato, a reunião ela acabou não acontecendo por motivos que não foram esclarecidos. E aí, por trás também tem uma série de questões. Essa mistura, ela depende, por lei, de testes a serem feitos por parte do governo federal em motores para verificar se de fato é possível, se há viabilidade técnica de fazer essa elevação de mistura. E esse tem sido o argumento utilizado pelo governo para justificar o não aumento da mistura até aqui. Apesar de a lei autorizar que em março a mistura fosse de 15% para 16%, o governo alega aí que ainda os testes não estão prontos e que por isso não foi efetivado o aumento aí mesmo com essa não realização, enfim, com essa questão envolvendo as reuniões do CNPE. O governo, apesar disso, até me relataram algumas fontes do setor, está empenhado para tentar fazer o processo acelerar, já começou a se movimentar, inclusive numa nota aqui enviada para o AgFeed, o governo nos disse que muito em breve os testes poderão começar, só que não exatamente no ritmo que o setor demanda. O setor afirma que os testes poderão ficar prontos em até um ano e meio, aí, pouco mais de um ano, e isso não leva em consideração, e o setor alega que isso não leva em consideração o fato de que hoje há um problema envolvendo o mercado de diesel, em função da alta na verdade, da alta dos preços do diesel para o consumidor final, em função aí do conflito no Oriente Médio. Então, o conflito ali com o fechamento do Estreito de Hormuz tem feito com que o diesel que chega ao consumidor final fique mais caro, fala-se em altas de 20% a 25% em apenas um mês. Então, é um aumento bastante significativo que poderia ser mitigado, em parte, por esse aumento aí da mistura do biodiesel no diesel. Isso porque muito do diesel que é utilizado aqui no Brasil é importado, ou seja, como há uma dificuldade de trazer esse combustível, o biodiesel poderia contrabalancear um pouquinho e aí com isso poderia mitigar um pouco essa alta que tem sido vista aí nos postos de gasolina e que tem trazido inclusive preocupações aí para os produtores rurais que dependem aí do diesel para carregar suas produções, enfim, que são, e muitas delas são inclusive feitas via transporte rodoviário. Então, é uma série de questões envolvendo essa dúvida, na verdade, sobre o aumento de mistura ou não. As indústrias, por sua vez, dizem que estão preparadas, que estão plenamente capacitadas aí para atender uma demanda, inclusive não só para 16% de mistura, como além. As indústrias dizem que podem chegar, se o governo assim desejar, a 21% de mistura de biodiesel no diesel. A lei do combustível do futuro prevê que esse aumento chegue de fato aí a mais de 20% nos próximos anos, aí até 2030 a perspectiva de que a mistura aumente, chegue até 20% no caso. Só que por enquanto aí essa mistura então está travada por essa questão dos testes. O setor inclusive se dispôs a pagar os testes, que eles orçam em cerca de 10 milhões de reais,
ainda estão tentando aí acelerar com o governo, reuniões têm sido feitas, inclusive para tentar uma aceleração do processo, para tentar que o processo seja um pouco mais rápido, que pelo menos chegue a ser feito ainda nesse ano e não se estenda até o ano que vem, para que o cronograma também seja respeitado. Isso porque no ano que vem, em março do ano que vem, está previsto o aumento de mistura, então, de 16% para 17%. E se os testes demorarem muito, aí todo o cronograma futuro também poderia ser atrapalhado. E aqui a gente segue acompanhando o Agfeed, porque essa questão do diesel é algo que também afeta os produtores rurais e, do outro lado, também o biodiesel é um importante setor, aí, setor inclusive que utiliza muitas commodities agrícolas e aí, portanto, também pode ajudar um pouco a contrabalancear a conta e fazer com que o diesel que é pago pelo produtor ou pago pelo caminhoneiro, que é contratado pelo produtor, fique um pouco mais barato no fim do dia, Irajá. Pois é, né, Ítalo, uma preocupação crescente, essa possibilidade, inclusive, desse repasse, mas também seria até um mal necessário, né? Tipo, tem acompanhado essa defasagem bastante significativa em relação ao preço praticado lá fora. Muito obrigado pelas suas informações e leituras, Ítalo Bertão Filho, repórter do Agfeed. Obrigado, até mais, bom fim de semana. Até mais para você também.